Bom, é, essa aqui é uma sequência com 10 exercícios resolvidos no tema equilíbrio de oxirredução, para que a gente consiga desenvolver aí melhor o conteúdo de química analítica. O primeiro exercício ele foi extraído e adaptado no livro de Química Geral dos autores Brad e Humston, tá? Com o seguinte enunciado: determine a massa em grama de cobre que será depositada em uma célula eletrolítica de uma solução de sulfato de cobre por uma corrente de 1,5 A fluindo durante 2 horas. Então, primeiro detalhe extremamente importante aqui é a questão do cobre metálico nessa solução de sulfato de cobre, né, dentro de uma solução eletrolítica. Então, esse ambiente aí de conversão, a primeira interpretação que nós devemos fazer é que o cobre vai reduzir, né, na relação de formação do cobre 2+, ou seja, com a relação de um cobre, né, para cada 2 elétrons. E por isso envolver a intensidade da corrente em a relação de tempo, isso automaticamente está vinculado à carga, né, quantidade de carga. Nós temos formulazinhas para aplicar, para desenvolver essa relação, mas nessa resolução aqui agora eu fiz uma opção por colocar em análise dimensional, observando, né, que por envolver o tópico eletricidade, coisas básicas que a gente deve fazer, né, deve lembrar. A carga é igual à intensidade da corrente vezes o tempo. No sistema internacional, essa carga sai em Coulomb, a intensidade da corrente em ampere e o tempo em segundos. Tá? A outra relação que nós devemos saber para iniciar esse processo é que um Coulomb tem aproximadamente 96.500 aliás, um Faraday, né? Perdão, um Faraday tem 96.500 coulombs, aproximadamente, mas o valor exato seria de 96.485. Tá? A gente vai usar o 96.500 para simplificar a conta. E que cada 1 mol de espécie está para o seu equivalente de mols de elétrons. E cada mol de elétron está para o equivalente de um Faraday. Tá? Então, pensando nisso, a análise dimensional foi desenvolvida da seguinte forma: multiplicou-se a intensidade da corrente pelo tempo, porque essas duas relações gera-se a carga, tá? E aí eu sei que um Coulomb está para 1 ampere segundo no sistema internacional, ou seja, 1 ampere para 1 ampere por segundo, 1 ampere segundo. Como aqui está em hora, eu tenho que fazer a conversão da hora em segundo. Então, olhando aqui desde o início, 1,5 ampere vezes 2 horas vezes 3.600 segundos por hora. Esse hora vai cortar com esse hora, converte esse tempo em segundo, aí fica ampere segundo. Ampere segundo vezes Coulomb por ampere segundo, cortando ampere segundo, fica já a conversão direto em carga, em Coulomb. E aí, pela relação básica, a gente sabe que um Faraday equivale a 96.485 coulombs, né? Nesse caso aqui, adotando como 96.500 só para simplificar a conta. Aí o Coulomb que está aqui da unidade de cima corta com o Coulomb de baixo, a conversão fica em Faraday. Como cada Faraday está para 1 mol de elétrons, então nesse caso aqui nós usamos o cobre, aí vai o cobre para o cobre 2, então cada mol de cobre geram 2 mols de elétrons, ou seja, então cada 1 mol de cobre geram 2 Faradays. Então o Faraday em cima, Faraday embaixo. Então até essa 1, 2, 3, 4, 5, sexta parte aqui da conta, nós convertemos a intensidade da corrente, o tempo, né, essa carga, em mol de cobre. Só que o problema inicial queria em massa. Tendo em mol de cobre, para converter em massa, é só usando a massa molar. Considerando a tabela periódica, a massa molar é 63,55 gramas por mol. Mol com mol corta, fica a massa. Fazendo essas operações aí de multiplicação e divisão, o resultado vai dar 3,55, vai embora, gramas de cobre.
ok? Então, assim nós terminamos esse nosso problema número 1. Nosso problema número 2, ele foi retirado do Harris, tá? Então, determine a tensão em volts, né, DDP, de uma pilha cádmio, tá, com prata. Então, cádmio metálico formando cádmio 2+, tá? E prata 2+, prata mais formando prata metálica. Então, a primeira parte, como nós já mencionamos, né, a parte da redução e depois a parte da oxidação. Observando que o cátion de cádmio está na concentração de 0,01 mol por litro e o cátion de prata está na concentração de 0,5 mol por litro. Observando que nessa situação o nitrato é só o íon da estabilização da carga. Ele não faz parte de fato desse processo de oxirredução. Ele não sofre alteração da quantidade de elétrons. Ele não sofre oxirredução. Então, na questão da resolução, nós podemos usar a equação E, né, igual a E0 menos 0,05916 sobre N, né, que é a quantidade de elétrons, vezes log de Q, né, observando que o Q é a relação das concentrações existentes. A equação balanceada é cádmio mais nitrato de prata, formando nitrato de cádmio mais prata. O E vai ser igual ao E padrão, né, que aí esses valores são tabelados, tá? 0,799 do cádmio, menos 0,403 da prata. Então, nesse caso aí, esse menos aqui é para converter o potencial de redução em oxidação. E aí, por serem 2 elétrons envolvidos na transferência da prata para o cádmio, o N aqui vale 2. E as concentrações das espécies envolvidas. Tá? No caso, aqui em cima do cádmio, né, que é o nosso produto, e aqui embaixo a prata, que é o nosso reagente. Observando que a prata está ao quadrado por conta do coeficiente estequiométrico. Executando essa conta aqui, tá? Observando que essa constante é só este valor, porque o log está na base 10. Executando essa conta aqui, o potencial total, a tensão total, vai dar de 1,24 volts. Ok? Concluindo este problema, vamos para o nosso terceiro, retirado também do Harris. Aqui a proposta é determinar a constante de equilíbrio. Então, é esperar que esse sistema entre em equilíbrio, e aí, uma vez ele em equilíbrio, nós teremos a possibilidade, né, do cálculo da constante de equilíbrio. Então, o nosso sistema ilustrado aqui pela parte de redução e pela parte de oxidação. A nossa parte de redução, cobre metálico em cobre 2+, e ferro 3 em ferro 2. Ok. Mesmo caso lá do problema número 2, vamos usar a mesma fórmula, com o detalhe que ao entrar em equilíbrio, a força eletromotriz total, a DDP total, né, vai valer 0. E o Q vira K. Ok? Fazendo as operações inversas aqui, nós vamos ter uma sequência de processos que vamos chegar à seguinte conclusão. K vai ser igual a 10 elevado a N vezes E0 sobre 0,05916, onde N é a quantidade de elétrons envolvidos, o E0, né, o E padrão do processo, e o K é a constante de equilíbrio. Por essa equação balanceada, nosso N tem que ser igual a 2, o E padrão vai ser, nesse caso, o E do cobre menos o E do ferro. Então, o E do cobre é 0,771 menos o do cobre, que é 0,336. E aí, sobre o 0,05916, 10 elevado a esse valor, fazendo essa continha aí, vai dar 4,699 vai embora, vezes 10 a 14. Terminando essa questão, vamos para a próxima, questão número 4. Então, retirada também do Harris, adaptada lá do Harris. A partir da constante de formação global do composto aí, né, níquel, glicina 2, né, esse composto aí
esse composto de coordenação aí, né, esse complexo, tá? Mais o valor de E padrão da relação níquel 2, níquel 0, a gente vai ter a seguinte conjunção. A reação de complexação será níquel 2, duas glicinas, formando o complexo de glicina-níquel, com o beta 2 tabelado de 1,2 vezes 10 a 11. E a reaçãozinha de redução níquel, 2 elétrons, formando, né, o níquel sólido, E0 igual a menos 0,236 volts. A proposta aí é achar o E padrão para reação geral, para reação global, que é do complexo de glicina, formando o níquel sólido e as duas glicinas. Então, o que a gente pode fazer aqui? Pegar essa equação geral, nessa equação global, e fazer a conversão, ver se é possível. Então, olhando aqui, a gente pode analisar a equação de... voltando aqui, né? A equação que eu quero, tá? De oxirredução, tá? E a equação que eu tinha. Se essas duas equações ficarem nessa ordem, o que a gente vai ter? Na verdade, não nessa ordem, né? Se eu inverter a de cima, deixar de ser redução e ser de oxidação, aí eu vou ter os dois níqueis para se cortar, né? Para se cancelar, e aí eu vou ter essa equação aqui de baixo, a equação global. E a equação global aqui embaixo é a própria equação de complexação que a gente já tem o beta, né? Que é o beta 2. Então, por este lado, quando esse ambiente, essas duas equações forem unidas e tiverem equilíbrio, né, sendo que a do níquel 2 para o níquel 0 de redução e a do complexo de glicina como oxidação, se eu somar essas duas e isso estando no equilíbrio, eu gero a de complexação, formando esse complexo de glicina aí. Então, a equação geral, na base 10, estando em equilíbrio, que é a nossa proposta, dá o E total aqui, né, como zero, e o K, né, como nosso beta 2, que é a global zona aqui. Então, o que acontece? Quando eu tiver, né, porque a de cima eu vou ter que alternar e virar de oxidação. Quando eu tiver essa de oxidação da de cima, mais a de redução da de baixo aqui, menos, aí como envolvem dois elétrons, o N igual a 2, a constante aqui, log desse beta 2, isso igual a zero, eu tenho o equilíbrio. Então, é só manipular agora para achar o E de oxidação, tá? Ou inverter o sinal para achar o de redução, que foi o que eu fiz aqui, ó. Nesse caso, se vocês analisarem aqui, o de oxidação estaria na soma, como está parênteses aqui com soma aqui dentro, ele pode passar, ignorar, né, essa separação aqui e passar simplesmente para o outro lado com o sinal inverso. Então, ficaria menos E de oxidação. O menos E de oxidação é a mesma coisa que o E de redução. Tanto é que ficou do outro lado as mesmas coisas, né? O menos 0,236 menos 0,05916 sobre 2 vezes o log do beta 2. E aí, fazendo a conta do que sobrou aqui, o E de redução dessa equação de redução aqui, né, do complexo de glicina, vai dar menos 0,563, vai embora, volts. Concluindo essa questão, vamos para o problema número 5. O diagrama de Latimer é utilizado para determinar o E padrão em uma semi-reação que seja derivada de outras semi-reações. A partir dessa técnica, promove-se a soma de ΔG0 de cada semi-reação para a determinação de E padrão da semi-reação de interesse. Então, o que a gente deve saber? Que a variação padrão da energia livre de Gibbs vai ser igual a menos E vezes F, né, que é a constante de Faraday, vezes o E padrão. Então, tendo um processo de oxirredução, né, na conversão de ferro 2 para ferro 0, isso já sendo tabelado como E padrão de menos 0,44 volts, e do ferro 3 para o ferro 2 como um E padrão de 0,771, a proposta aqui, usando essa teoria do Latimer, é encontrar o E padrão do ferro 3 direto para o ferro 0. Tá? Então, essas operações elas não são simplesmente aditivas, tá? Porque a gente não vai entrar na situação
de equilíbrio, de um processo oxidando, outro reduzindo. Aqui, quando eu uso o diagrama de Latimer, eu vou considerar situações intermediárias. Então, eu vou ter duas etapas de redução, duas etapas de oxidação, ou que a de redução não elimine por completo a de oxidação, ou vice-versa. Então, nesse caso específico, o ferro 3 para o ferro 2 na redução e o ferro 2 para o ferro 0 na redução, caso eu some essas equações, eu vou ter, né, o ferro 2 cancelando na de cima como produto, na de baixo como reagente, irei cancelar, e aí fica o ferro 3 como reagente, ferro 0 como produto, soma-se o elétron da primeira com o do segundo processo, ficando 3 elétrons ao todo, aí eu vou ter a conversão direta de ferro 3 para ferro 0. Então, o objetivo é encontrar esse E padrão. Como nós falamos, isso aqui não dá para fazer essa soma direta do E padrão, por quê? Porque eu não tenho uma equação de oxidação. Aqui eu só estou, um processo global de oxidação, aqui eu só estou fazendo um processo intermediário de soma de etapas intermediárias de redução para formar uma global de redução. Então, para conseguir desenvolver isso, eu preciso da soma dessas energias livres. Então, a energia livre de Gibbs total vai ser igual dessas parciais. Então, no caso aqui, a gente chamou a última etapa de etapa 3. Vai ficar da etapa 3 igual da etapa 1 mais a etapa 2. Tá? Então, menos N3 vezes F vezes E03 igual a menos N1F E01 menos N2F E02. Os Fs aqui podem entrar em evidência, cancela, o N3 vale 3, o N1 vale 1, o N2 vale 2. E aí, esses números aqui já estão na conta, o E01 e o E02 já tem o valor tabelado, só fazer a substituição, passar, depois dessa operação de soma, passar o 3 dividindo. Então, aí sim, o E0 total aqui, de ferro 3 para ferro 0, vai dar menos 0,036, vai embora, volts. Concluindo a questão número 5, nós vamos para a questão número 6. Um elemento galvânico é composto por zinco metálico mergulhado numa solução de nitrato de zinco numa concentração de 0,1 mol por litro e por chumbo metálico mergulhado numa solução de nitrato de chumbo com uma concentração de 0,02 mol por litro. A proposta aqui é calcular a força eletromotriz da pilha, montando esse esquema da pilha. Ok? Então, vamos seguir alguns passos aí. Acredito eu que se esses passos ficarem bem desenhados, vai facilitar imensamente a resolução do problema. Tá? Então, como primeira etapa desse processo, que a gente vem sempre discutindo, é conseguir descrever corretamente as equações. Então, nesse caso aqui do enunciado, eu vou precisar dos potenciais e o enunciado não me fala. Então, o que eu tenho que fazer? Abrir a tabela de oxirredução e consultar esses valores. Então, escrevendo aqui as semi-reações de redução, voltando aqui no enunciado, né? O nitrato de zinco, né, para o zinco e o nitrato de chumbo para o chumbo. Então, a gente vai considerar aqui o chumbo 2 para o chumbo 0 e o zinco 2 para o zinco 0, pensando nesses processos de redução, envolvendo 2 elétrons em cada uma das etapas aí. Então, o potencial padrão do chumbo é de menos 0,0126, né, de redução, volts, e o do zinco 0 de redução, menos 0,763. Então, tendo esses processos, eu consigo já avaliar só pelo potencial padrão e ver quem tem a tendência aí a ser a semi-reação de redução e a semi-reação de oxidação. Então, nesse caso aqui, a oxidação tende a ser o zinco, por ter um potencial de redução menor. Aí a equação global vai ficar chumbo 2 mais zinco 0, formando chumbo 0 mais zinco 2. Bom, tendo esses valores de redução padrão, eu posso calcular o E padrão da pilha. Então, que vai ser o do chumbo menos o do zinco, que aí vai dar esse valor total aí de mais 0,637. Como quarto passo, a gente vai usar a equação de Nernst. Aqui eu só fiz a opção de escrever com base no logaritmo natural,
só para praticar um pouquinho e não ficar focado só no de base 10, para observar que as duas formas são válidas de cálculo. Então, o E padrão menos a constante, nesse caso 0,25692 por ser logaritmo natural, dividido por n, nesse caso a gente já havia discutido que são 2 elétrons na transferência, vezes Ln de Q. Então, nessa relação, vai ser 0,02 elevado a 1 dividido por 0,1 elevado a 1. E isso tudo tem que dar o E total aí dessa pilha, né, a FEM dessa pilha, que vai dar 0,657, vai embora, volts. E como último passo é só desenhar o esqueminha aí da pilha, né? Então, zinco, zinco 2, chumbo 2, chumbo 0. Concluindo essa questão, vamos para a questão número 7. Questão número 7. Calcular o potencial de um eletrodo de prata mergulhado numa solução saturada de brometo de prata. Além disso, contém 0,1 mol por litro de brometo de potássio. Então, como a gente já discutiu mais de uma vez, os haletos de prata são insolúveis. Aqui é uma discussão de competição entre o equilíbrio de precipitação e o equilíbrio de oxirredução. Tá? Então, primeiro passo, escrever a reação. Reação envolvida, né? O Ag+, mais elétron, formando o Ag0, com um potencial de mais 0,799. Bom, com relação às concentrações das espécies envolvidas, o KPS para esse haleto aí, né, no caso o brometo de prata, ele é tabelado com o valor de 5 vezes 10 a menos 13, tirado da tabela de precipitação, né, de KPS. E aí nós já temos a concentração do brometo, né, voltando aqui no enunciado, por conta da saturação aqui do brometo de potássio, que é a espécie solúvel, né, que vai disponibilizar o brometo total, que é 0,1 mol por litro. Por isso, ele está no denominador esse 0,1, que foi o brometo que passou dividindo. Fazendo essa divisão, gera-se uma concentração de prata disponível de 5 vezes 10 a menos 12, né, por conta aí da questão do íon comum. Porque nesse caso a gente vai fazer essa aproximação, porque o brometo que virá do brometo de prata é tão insignificante que ele é desprezado ali naquela relação da proporção do X, né, vai ser muito menor que 5%, porque ele é muito insolúvel. E aí ignora, fica só o 0,1, gerando esse valor de 5 vezes 10 a menos 12. Na comparação, se você comparar 5 vezes 10 a menos 12, que seria a mesma quantidade do brometo disponível, vindo do brometo de prata, é muitas vezes menor do que o 0,1 vindo do brometo de potássio. Então, tendo a concentração da prata e a semi-reação, nós podemos calcular o E dessa semi-reação. Então, usando a equação de Nernst, o E padrão 0,799, a quantidade de elétrons envolvido 1, a concentração de 5 vezes 10 a menos 12 elevado a 1, que a gente achou agora no item anterior, dando o E dessa semi-reação de 0,13 volts. Tá? Bom, agora, como questão número 8, a questão tirada do Glinka, calcule a concentração em mol por litro de H+, numa solução no qual o potencial do eletrodo de hidrogênio vai ser de menos 0,082 milivolts. Tá? Então, primeiro passo, escrever a semi-reação do processo. Então, 2H+, mais 2 elétrons, formando o gás hidrogênio. Como é o eletrodo padrão, ele vale 0. Equação de Nernst, o E padrão vale 0, são 2 elétrons envolvidos, e aí pela semi-reação de redução, a concentração de elétrons vai estar ali no denominador, né, ao quadrado por conta do coeficiente. E a gente já sabe que esse E total vale menos 0,082, porque lá estava milivolts, né? Fazendo esse tratamento matemático, isolando a quantidade de H+, vai ficar no final, né? E aí, como é logaritmo natural, H+ igual a raiz de E elevado a menos 2 vezes 0,82 dividido por 0,05692. Ao fazer essa conta aí, chegará-se ao valor de 0 mais, né, 0,041 volts. Penúltima questão. Considerando o esquema de certa pilha, apresentado logo abaixo, determine a força eletromotriz. Aí o curioso aqui, que é uma pilha de mesma composição.
A questão é que essa espécie, num processo está oxidando, no outro processo está reduzindo. E isso só vai ser possível por quê? Porque existe uma diferença na concentração, ok? Então, primeiro processo, escrever a semi-reação. Aí a semi-reação prata mais elétron formando cátion de prata mais elétron formando prata metálica com potencial de 0,799. A equação global vai ser uma dessas no sentido da redução e a outra no sentido da oxidação. Tá? E o legal vai ser isso, né? Porque quando eu usar a equação de Nertz, como vai ser igual em cima e baixo, né? Vai ser log de 1, né? Vai dar 0. Então vai ficar só o E igual o E padrão. Né? Aliás, não porque a concentração está diferente. Só cortaria se a concentração fosse igual. Por a concentração ser diferente, não vai cortar esses termos, né? Porque vai ter a concentração da prata disponível da redução e a prata da oxidação. E são em quantidades diferentes. Aí, por essa razão, é o único fator que não vai eliminar. Então, o E padrão, sim, como é a mesma espécie, o E padrão vai dar 0. E aí, por último, na equação de Nertz, o E padrão, sim, valendo 0, um elétron envolvido. Como as concentrações são diferentes, aí não cancela. Fazendo a substituição, nesse caso aí vai dar um E de 0,118, vai embora, volts. Última questão, determinar a constante de equilíbrio nessa reação descrita aí abaixo, que é a do mercúrio 1, né, virando mercúrio 0, e do ferro 2 virando ferro 3. Então, o primeiro passo, escrever as semi-reações, mercúrio 1 e mercúrio 0 com um potencial de 0,788, ferro 3 em ferro 2 com um potencial de 0,771. Escrevendo a equação global, tá, que é aquela que havia discutido inicialmente, só observando que lá aparece como nitrato, né, na mesma lógica. O nitrato aí é só o íon que gera o equilíbrio da carga. Ele não participa do processo de oxirredução. Então, escrever o nitrato ou não escrever igual está aqui, tem similaridade. A diferença é só na questão da fórmula. Se você vai escrever a expressão, né, a equação química já neutra em carga total, ou se você não tem nenhum problema em escrever na forma de íons, forma iônica. Terceiro passo, depois de escrever a equação, terceiro passo é calcular o E padrão. Calculamos o E padrão, né? O de redução mais o de oxidação. E aí, usando a equação de Nertz, por estar em equilíbrio, o E total 0, o Q virando K, são dois elétrons envolvidos, isolando né, com o E padrão, ou a constante e a quantidade de elétrons, nós vamos ter um K de 3,75. E é isso. Opa!